Edmilson René por aqui. Hoje nós estamos numa data comemorativa, né? São 140 anos da cidade de Camboriú e estamos muito gratificados porque também está fazendo 9 anos da nossa parceria com a construtora Tatacom, né? Nós já vendemos muitos apartamentos dentro dessa parceria na cidade de Itajaí e hoje a Tatacom está vindo para Camboriú. E trouxemos aqui então para um bate-papo a Dani da DW, correspondente bancário. A Dani tem 16 anos de experiência no mercado, presta consultorias e treinamentos para imobiliárias, né? E está aqui com a gente hoje para esse bate-papo aí, né? Ela também é palestrante no IFC, o Instituto Federal Catarinense, né? E tem cursos aí de técnico de transações imobiliárias, também tem um curso superior de tecnólogo, né? Então a Dani tem uma grande experiência e vai aqui compartilhar com a gente um pouco desse conhecimento, dessa experiência nesse dia de hoje. E está presente aqui conosco também o Rafael Pereira. Rafael eu conheço desde 2015, né? Quando eu entrei no mercado imobiliário, eu entrei através da consultora Tatacom e na ocasião ele era o gerente comercial da construtora. Boa parte do que eu sei, que eu aprendi nos meus atendimentos, eu aprendi com o Rafael e, né, o aprendizado foi bom, porque a gente está aí crescendo, trabalhando e evoluindo desde 2015 nessa parceria juntos. Hoje o Rafael continua com a gestão comercial aí, né, das imobiliárias que trabalham com a Tatacom e é um grande parceiro nosso. Quero agradecer a Dani e o Rafael, obrigado por terem aceitado o convite, tá? Nós vamos começar hoje falando um pouquinho sobre financiamento habitacional. Então, Dani, quais são as etapas hoje de um cliente que é do zero, ele pensou em adquirir um imóvel, ele não tem recursos para comprar um imóvel à vista, ele precisa de um financiamento habitacional. Qual é o passo a passo? Como é que ele começaria a sua jornada até conseguir a aprovação de crédito e a chave do seu imóvel aí? Então vamos lá. O cliente apareceu aqui na imobiliária, interessado em comprar uma unidade. O primeiro passo é a gente ver o perfil de financiamento dele, né? Qual é o perfil e a capacidade de pagamento dele. Então a gente vai primeiro buscar o CPF dele, ver se ele não tem nenhum tipo de restrição, né? Conversar com ele sobre o comprometimento de renda dele, se ele tem renda comprometida com outros empréstimos e financiamentos, e assim por diante a gente vai montando o perfil dele. A gente faz uma análise de renda, que pode ser individual, sempre bruta ou familiar. A gente junta a renda de todo aquele perfil familiar, marido, mulher, inclusive filhos, e aí vai tentar fazer uma aprovação desse financiamento, né? Uma aprovação desse crédito dentro do perfil dele. Aprovando o crédito, ele já fica capacitado para dar entrada no financiamento e na compra desse imóvel, né? E se ele tiver pouca renda e pouca dinheiro assim para poder dar de entrada, a gente pode também explicar para ele que pode usar de garantia como parte dessa entrada, né? E aí por diante, daí depois sim segue o financiamento, avaliação do imóvel e análise de vendedores. Hoje, né, até fazendo essa conexão com o lançamento do Residencial Moriá, da construtora Tatacom, nós estamos fazendo esse produto que é um produto Minha Casa Minha Vida, né? Então, se tu puderes nos explicar um pouquinho o que um cliente precisa para se qualificar a fazer o financiamento dentro do programa do governo federal hoje, né? A gente está há bastante tempo sem ter o Minha Casa Minha Vida aqui em Camboriú, na região, e agora temos uma oportunidade incrível. Então, para o cliente se enquadrar dentro desse programa, como é que funciona? Hoje foi lançado um novo perfil de imóvel, né, dentro do Minha Casa Minha Vida Brasil, que são imóveis de até R$350 mil. O cliente, para poder se enquadrar nesse perfil de financiamento para imóveis de até R$350 mil, ele precisa ter uma renda acima de 4.400, então 4.401 já consegue até 8.000. Renda bruta entre 4.401 até 8.000. Né? Passou de 8.000, vai para outra linha de crédito, que também vai poder comprar o Moriá, porém não vai entrar na Minha Casa Minha Vida, mas a gente consegue colocar ele numa faixa de juros, né? Numa taxa de juros do pró-cotista, por exemplo, que é menor do que o SBPE. Então, qualquer cliente pode comprar o Moriá dentro do Minha Casa Minha Vida ou não, né? Mas dentro do Minha Casa Minha Vida, que é a nossa expectativa, é 4.401 a 8.000.
Quais são os outros requisitos? Né? Ele não ter nenhum imóvel na região metropolitana ou limítrofe de Camboriú, é Camboriú, né? De Sim. Camboriú, não ter financiamento ativo, em qualquer lugar do Brasil, né? Trabalhar e morar nessa região metropolitana ou limítrofe do imóvel onde ele pretende comprar. Legal. Rafael, fala um pouquinho para a gente do Residencial Moriá. Que tipo de apartamento nós temos? A partir de que valor? Né? Como é que a construtora faz o parcelamento da entrada e facilita para o cliente? Vamos falar um pouquinho dessa oportunidade que a gente tem hoje no mercado, que é o lançamento do Residencial Moriá. Beleza, Edmilson. Como pode a construtora, nós estamos aí há 15 anos no mercado, já construímos mais de 1.000 apartamentos toda a nossa região. O Moriá, então, será o nosso primeiro empreendimento aqui em Camboriú. Deslumbramos um enriquecimento e, sem dúvida, será um sucesso, uma parceria com a Renda Imóveis. O Minha Casa Minha Vida é um produto que nós já trabalhamos desde o início da empresa, gostamos de trabalhar com esse produto. Ele é um produto que a gente tem essa demanda, hoje todo mundo quer um imóvel, né? E o nosso principal objetivo é justamente não só vender, mas facilitar essa negociação para o cliente. O banco ele pede hoje um mínimo de entrada, né? Variando de acordo com a renda, de acordo com o perfil financeiro de cada cliente. E essa entrada que o banco pede, então, nós conseguimos parcelar até 48 meses, além desse então, garantia direta ao consultor. Né? Então, hoje o cliente não precisa necessariamente ter lá 50, 60, 70 mil à vista de entrada para comprar um produto. Pode ter o mínimo de entrada possível e, sem dúvida nenhuma, a gente vai estar facilitando essa aquisição dele e possibilitando aí a conquista não só do imóvel, mas do sonho dele. Falando ainda sobre a condição de pagamento para aquisição do apartamento de Residencial Moriá, hoje qual é a entrada mínima, o sinal que o cliente tem que dar na hora da assinatura do contrato? Nos próximos dias ainda a construtora está dando um mínimo de R$1.000 de entrada. Olha que maravilha, que facilidade. Você não compra muita coisa com R$1.000 de entrada, mas você consegue comprar o seu imóvel com R$1.000 de entrada, se for com a plataforma construtora do Residencial Moriá. Legal. A Tatacom facilita a entrada, parcela a entrada, sinal de apenas R$1.000. Dani, e o financiamento bancário? O que ele precisa, como é que ele se prepara para o financiamento bancário, quais são as exigências, os documentos necessários para a gente conseguir aprovar o crédito desse cliente lá na DW? Então, hoje quem tem interesse de comprar um imóvel, né, precisa cuidar do nome, né, sempre deixar o nome limpo, sem restrição de SPC e Serasa, cuidar com comprometimento de renda. Então, quando eu estou querendo realizar o meu sonho da casa própria, então nesse momento eu cuido para não ter muito comprometimento de renda, né? Porém, a documentação é simples para entrega na caixa, né, e com correspondente ali. A gente precisa do mínimo de documentação possível, tendo muito cuidado com a documentação de comprovação de renda, que é o que a gente mais vai analisar, além da restrição de CPF, né? Então, a gente vai cuidar da comprovação de renda. Quem tem renda de folha de pagamento, é CLTista, a folha de pagamento a gente vai analisar. Quem não tem, trabalhador autônomo, MEI e tudo mais, então agora é o momento de declarar o imposto de renda. Né? E ter o cuidado de declarar o imposto de renda, porque a Caixa, e a maioria dos bancos, mas a Caixa faz uma exigência de que seja um rendimento tributável. Né? Então, sim, a gente consegue dar essa consultoria para o cliente. O cliente chega lá, como é que eu faço a minha declaração de imposto de renda? A gente vai explicar, olha, seus ganhos, como é que você faz, o que a Caixa, quais são os campos que não é aceito pela Caixa, embora a renda seja tributável, né? Então, a gente vai explicar para o cliente e aí ele vai declarar o imposto de renda dele conforme os ganhos. Legal, Dani. Então, nós estamos num momento muito propício agora, né? Então, acabou de ser liberado recentemente o processo de declaração de imposto de renda e vai até o final de maio, acho que é isso, né? É isso aí. Então, nesse período, é um momento ideal para profissional liberal, microempreendedor individual, autônomo ou até microempresário, ajustar, fazer uma declaração de imposto de renda correta para conseguir, então, a aprovação de crédito. Uma outra questão, Dani, as pessoas às vezes acham que o processo é muito burocrático ou que demora muito. Hoje, se a pessoa tiver toda a documentação correta, a declaração de imposto bem feita, quanto tempo demora hoje entre a análise de crédito, entre a pessoa te entregar os documentos
e ter a aprovação do crédito da assinatura do contrato com a Caixa Econômica? Primeiro, só quero abrir um parênteses que esse ano mudou um pouco a maneira de declarar o imposto de renda para que a exigência da declaração de imposto de renda tributável agora esse ano. Então, tiveram algumas mudanças, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Segundo, o comprometimento da DW sempre foi esse. Entregou a documentação para mim, eu consigo analisar o crédito e aprovar o crédito para o cliente sempre no mesmo dia. Tá? Então, esse sempre foi meu compromisso com as imobiliárias, com as construtoras e com o cliente. Entregou a documentação para mim, no mesmo dia eu digo para eles se aprovou, se não aprovou ou se condicionou. Né? Se não aprovou, a gente vai conversar com o cliente, chamar eles, olha, vamos explicar, entender por que não aprovou. E vamos tentar ver se a gente consegue uma forma de tentar aprovar. Condicionou, o que quer dizer? Que aprovou menos do que a expectativa de renda dele. O que aconteceu? A gente vai ver o que aconteceu, vai abrir a avaliação do cliente. Olha, continuou por causa disso. Vamos tentar melhorar? A gente vai melhorar também. Então, o meu compromisso sempre com a imobiliária, com a construtora e com o cliente é trazer o máximo de financiamento possível e a aprovação para que ele tenha êxito na compra. E quais as dicas que você daria para um cliente assim, eu estou pensando em adquirir o primeiro imóvel, como ele se prepara para essa aquisição? Quais são esses documentos que ele vai precisar? É claro, a gente já está falando bastante aqui do comprovante de renda. Quais são os outros documentos necessários? E hoje, que tipo de comprovação de renda a Caixa aceita? A gente sabe que tem a renda formal, através de folha de pagamento, ou lerite, e tem a declaração de imposto de renda, que essas duas formas são as tradicionais e que todos os bancos aceitam e querem, né? Mas o que mais que pode ser? Um cliente que tem contrato de locação, o que mais que eu posso agregar? E quando eu faço a minha declaração de imposto de renda, eu tenho que declarar, é claro, uma renda real, né? Não adianta fazer uma renda fictícia que aí depois ela vai conseguir pagar também, assumir os compromissos, né? Mas o que eu coloco nessa declaração de imposto de renda? Porque a gente tem muito cliente aqui que a gente está atendendo. Ele trabalha, ele tem uma renda formal em folha de pagamento, mas ele também é motorista de aplicativo. Ele tem um complemento de renda. Como é que funciona nessas situações? Assim, dentro da minha experiência, ao longo desses 16 anos que eu vou completar esse ano de correspondente, a gente sabe que grande parte das pessoas não recebem tudo de forma formal, né? Então, é uma realidade aqui para a nossa região. Às vezes, ele recebe um X da folha de pagamento e o patrão paga um extra fora da folha de pagamento. Isso tudo é renda, né? Faz bolo, brigadeiro, vende Avon, vende isso. Então, tudo isso é renda. Né? Como é que eu vou comprovar essa renda? O que eu ganho na folha de pagamento é o bruto da folha de pagamento. A gente sempre analisa o bruto. O que eu ganho por fora, eu preciso comprovar, né? Porque se eu não comprovar, o banco aceita a movimentação bancária com comprovação de renda? Aceita. Né? Porém, geralmente o banco, quando a gente vai analisar o crédito, o sistema vai pegar 30% de uma renda formal, 25% às vezes de uma renda formal. Quando eu entrego uma renda informal, por mais que ele tenha um ganho alto nessa renda informal, a expectativa que o banco vai aceitar dentro dessa renda informal às vezes é 5%. Então, não é ruim para o cliente, se ele quer aprovar um maior valor de crédito. Então, vamos formalizar essa renda. Esse é o momento. Abriu a declaração de imposto de renda. Então, ele consegue tudo que ele ganha por fora, inclusive da mesma pessoa jurídica que paga ele na folha, colocar na declaração de imposto de renda. Tá? Então, esse é o momento. É o momento de aproveitar. Momento de aproveitar. Quais são os outros documentos que são aceitos como comprovação de renda, além do que a gente já conversou agora? Extrato de pagamento de benefício previdenciário, né? E sim, o contrato de locação. Porém, o contrato de locação, a gente tem que abrir um parênteses. Se eu tenho contrato de locação, é porque eu tenho um imóvel. Se eu tenho um imóvel, é porque eu não enquadro mais na Minha Casa Minha Vida. Entendeu? Posso comprar ainda morar fora da Minha Casa Minha Vida? Posso. Por que não? Mas eu só tenho que ter cuidado que se eu tenho um imóvel de locação, é porque eu já tenho um imóvel. Entendeu? Mas a gente aceita como comprovação de renda o contrato de locação também. Não. Rafael, nesse período aí, né, desde 2015, que eu tenho o meu relacionamento com a Tatacom, mas acho que tu estás mais tempo lá ainda, né? Então, assim, a gente já vendeu muito Minha Casa Minha Vida. Né? Quais são, assim, as principais dificuldades que os clientes encontram? A gente gosta muito da parceria com a Tatacom, porque a Tatacom, assim como a Dani está aí para ajudar e facilitar, a Tatacom, hoje é uma consultora do mercado, tem essa característica de facilitar muito o pagamento, né? Mas quais são as principais dificuldades aí que a gente tem encontrado
com relação à aprovação de crédito, aprovação dos clientes, e que dicas tu darias aí para esses clientes que estão pensando em comprar para eles se prepararem para aprovar o financiamento? Hoje a gente vive uma grande dificuldade ainda, talvez, o desconhecimento, né? A falta de informação. Tem muitos clientes que têm a condição, não está formalizado, então, me falaram que não vai dar. Procura a gente, procura o corretor, procura um correspondente e tira essa dúvida. Porque dentro de um ciclo de amizade, você vai ter um vizinho que é entendido, um parente, e no final das contas aquilo cria um temor na pessoa, na cabeça dela, não consigo mais comprar. Então, isso hoje a gente vê uma grande dificuldade. Além, lógico, questão de restrição de nome, do comprometimento. Hoje a gente também vive uma situação de muita gente endividada, mas eu acho que, mesmo tendo dívida, é importante procurar um correspondente e colocar o tamanho desse problema, né? Dentro desse período, será que tem uma solução para a gente estar resolvendo alguma forma de declarar algo a mais, como o colega falou? Então, talvez hoje seja o nosso grande barreira, né? Mas, em geral, é isso. Além, lógico, do temor, né? Hoje, quando a gente vê R$1.000 de entrada, muita gente deixa de comprar, poxa, R$1.000 de entrada. Tá bom demais. Bom demais, né? E a gente, lógico, vive um momento de grandes conturbações em relação a outras construtoras. Mas, quando a gente fala de uma construtora como a Datacom, há tantos anos de mercado, parceira da Caixa, há muitos anos também, nós temos a solidez, né? Nós temos essa parceria, nós temos um respaldo que vai além da construtora, que é a própria instituição financeira dentro da construção. Então, é o momento da pessoa, não, vocês estão falando, a construtora é sólida, vamos conferir, né? E nós temos aí mais de 1.000 apartamentos vendidos que comprovam que dá certo. Legal comentar uma coisa que tem acontecido nas redes sociais, né? A gente faz a publicação da condição de pagamento super facilitada, né? E de vez em quando tem um clientezinho, alguém aqui fazendo um comentário lá, uns haterzinhos, quer dizer, é golpe. Eu digo assim, realmente é golpe. É um golpe de mestre da construtora e um golpe de sorte para quem comprar, né? Essa é a resposta que eu tenho dado. Que a gente, como o Rafael falou, tem mais de 1.000 testemunhos aí de provas sociais, né, de clientes que compraram e estão muito felizes. Eu me recordo de algumas vezes que eu fui no residencial Alto da Colina, né, onde tinha alguns apartamentos ainda remanescentes. Eu ando pelos corredores, as pessoas escutam a minha voz, abrem e vêm falar, me abraçar e agradecer. Tu me ajudasse na aquisição, consegui sair do aluguel, as pessoas muito felizes com essa realização. Rafael, especificamente falando do residencial Moriá, como é que está a programação da construtora, né? A gente já viu que já está com o tapume do terreno, um tapume muito bonito, um outdoor lindo lá, estive lá ontem fazendo gravações. Mas quando começa a obra, previsão de entrega, como é que funciona essa parte, né? E quais são as vantagens, isso eu vou perguntar para a Dani também, vamos ouvir primeiro, Rafael. Quais são as vantagens que tu entendes de comprar um apartamento na planta, em vez de comprar um apartamento pronto, né? Porque a maioria vem aqui, eu quero comprar um apartamento pronto, quero sair do aluguel agora. Mas, e não tem a condição, a capacidade de pagamento para comprar um imóvel pronto. Então, quais são as vantagens de comprar um imóvel na planta e como é que está esse cronograma para a entrega do residencial Moriá? Então, o empreendimento já está com todo o fundamento pronto. Então, hoje nós já temos obra, né? Não está acontecendo a obra da soberania, porque a gente precisa também finalizar essa parceria com a Caixa. Então, o que acontece? Quando a gente faz algo associativo, que é essa assinatura bancária durante a construção, a gente tem que ter um mínimo de venda, que é o que nós chamamos de formação de grupo, para colocar isso no primeiro momento dentro da agência bancária, então, iniciando aí essa parceria. Nesse momento, então, a gente dá início, dá continuidade na obra e, consequentemente, começa a rodar o prazo de entrega. Então, o prazo de entrega do empreendimento ele passa a ser 36 meses após a assinatura do contrato bancário. Então, se tudo der certo, isso certamente vai dar, a gente deve estar assinando aí na metade para o final do ano com o banco. Logo, a entrega do empreendimento passa a ocorrer nesse momento, sendo algo em torno de metade para o final de 2027. Né? 3 anos passa mais rápido que a gente imagina. Dani, o Rafael tocou agora no assunto que eu queria que tu explanasse um pouquinho para nós. Crédito associativo. O que isso significa?
qual é a vantagem, né, o ônus ou o bônus, né, que possa ter na pessoa fazer uma compra de aquisição de apartamento na planta através de um empreendimento que tem crédito associativo com a Caixa, né? Hoje existe um temor, né? Se fala muito também no encargo de obra, nos juros de obra. Eu queria que tu falasse assim, é vantagem comprar pelo crédito associativo? E o que é esse encargo de obra que às vezes os clientes têm dificuldade de entender e também o corretor tem dificuldade de explicar para o cliente o que é isso, como é que é esse valor, como é que é calculado? Fala um pouquinho para nós aí sobre crédito associativo e encargo de obra. Primeiro, é importante explanar sobre o temor, né? Que o Rafael colocou aqui, o temor dos clientes de entrar no financiamento, de uma compra tão facilitada. Então, assim, o temor vem por não saber. Né? Então, vamos buscar conhecer, vamos ver se realmente isso é verdade. Então, realmente, é importante trazer conhecimento e desmistificar isso, né? Que é seguro. Crédito associativo é seguro por quê? Em primeiro lugar, o imóvel na planta, ele sempre vai ser um valor menor do que o imóvel concluído. Então, quando o imóvel ficar concluído, ele vai ser bem mais valorizado do que quando ele comprou, no valor de compra e venda quando ele comprou na planta, né? Então, o primeiro é a valorização do imóvel, que ele vai ter o imóvel concluído num valor muito maior do que ele comprou inicialmente na planta, né? A segunda situação, que é importante conhecer o associativo, quando é financiado e o crédito é financiado pelo banco, é que tem a segurança de uma bandeira forte, que é da Caixa, e que vai saber, o cliente sabe que a Caixa está por trás desse financiamento, está por trás dessa obra, né? Se acontecer qualquer situação com a construtora, a Caixa garante a entrega da obra. Então, o cliente ele pode ficar seguro com relação a isso. Ele pode ficar seguro com a aquisição do imóvel na planta, porque tem uma bandeira forte por trás, né? E também porque a Caixa não vai fazer negócio com construtora que não vai conseguir entregar. Então, tem duas bandeiras fortes, a da construtora e a da Caixa, né? Então, a entrega e a certeza de que esse imóvel vai ser entregue para ele pode ficar tranquilo. O que é o juros de obra, né? Juros de obra, muitos corretores chamam de seguro de obra, né? Chama-se de seguro de obra porque é uma segurança do cliente de que essa obra vai ser entregue, porque os juros de obra e esse valor que todo mês o cliente vai pagar vai ser levado para a construtora realizar a obra. Então, o que é o encargo de obra? O encargo de obra são parcelas que cada cliente tem a sua fração ideal da construção e a fração ideal do financiamento. Então, a cada etapa da obra sendo construída e levantada, isso gera um valor, que é agregado ao cliente com relação ao financiamento dele. Entendeu? Então, vamos supor, se a construtora hoje fez 10, 20, 30% da obra nesse mês, é esse valor que vai ser cobrado com relação ao financiamento do cliente. Então, sempre vai ser um valor baixo, por exemplo, pode começar entre 80, 90, 100 reais, e ao longo desses meses vai aumentando conforme vai aumentando a obra. E vai aumentando, então, o valor que vai pegando. E o cliente vai disponibilizando para a construtora, que é o encargo de obra. Tá? Então, a única correção que tem ali vai ser se o cliente fez pela TR, vai ser a TR, né? Importante saber que ali são só encargos de obra, ainda não vai estar amortizando o saldo devedor dele, o saldo devedor dele vai ficar congelado, não vai ficar valorizando, não vai ficar aumentando os juros, né? Então, se ele financiou tanto, ele só vai começar a pagar esse valor daqui a 36 meses, então ele não vai ter as parcelas do financiamento ainda durante esses 36 meses, ele só vai ter os juros de obra para pagar, tá? Então, é somente isso. No final desses 36 meses, vamos supor a última parcela, fica em torno de 70% a 80% menor assim, do valor do que a primeira parcela que ele vai pagar. Aliás, vai ficar 80% do valor que ele vai pagar. Entendi. Tá? Hoje, Dani, tu trabalhas, é claro, com crédito associativo e também com crédito não associativo, de uma maneira tradicional, que é aquele imóvel que o cliente compra na planta também, mas ele vai financiar só quando ficar pronto, né? Com matrícula individualizada, e ele vai lá e faz o financiamento dele. Qual é a vantagem? Não, né? A gente entende que o crédito associativo ele vai pagar muito menos juros, porque o saldo devedor, a partir do momento que ele assina com a Caixa, o saldo devedor está congelado, né? E ele vai pagar juros sobre uma parcela, uma fração ideal, como se falasse, do valor que a Caixa está botando para a construtora. É isso mesmo? Então ele vai pagar menos juros? É vantajoso o sistema de crédito associativo com relação ao crédito tradicional, que ele vai financiar só depois que for pronto? Com certeza sim. Primeiro ponto,
que é qual é a segurança maior de um cliente? Comprar um associativo, que tem uma bandeira da Caixa por trás, do que comprar um imóvel na planta, que a consultora não fez negócio com a Caixa e vai fazer a obra por conta, e os clientes vão parcelando diretamente com a construtora. Qual é a segurança? Quando você parcela com a Caixa, né, você não está mais parcelando com a construtora, a não ser a entrada, for negociada de forma particular. Porém, vamos supor que existe um grupo familiar ali, que entrou com a renda. Se alguém desse grupo familiar falecer durante a construção, a Caixa vai quitar o valor referente à renda daquela pessoa que faltou. Proporcionalmente. Então, é uma segurança. Se tu não faz esse negócio que tem um seguro com o banco, faz diretamente com a construtora, não vai ter um abatimento dessa dívida. Entendeu? Não vai ter. Então, quem está comprometido agora com o pagamento com a construtora é a Caixa. Né? O cliente está comprometido para pagar a Caixa está comprometida para pagar a construtora. Quando você não faz isso, faz direto com a construtora, você se compromete com a construtora. Se alguém faltar, quem ficou está comprometido com o valor ali total. Né? Segundo, se acontecer, como eu disse, se acontecer qualquer coisa com a construtora, a Caixa entrega a obra. Se você não faz uma situação de forma particular, se acontecer qualquer coisa com a construtora, vão ter que resolver de uma outra forma. Né? Então, a segurança, primeiro, é essa. E segundo, que durante a fase de obra, você tem só o indexador, que é a ATR. Quando tem com uma consultora de forma particular, existem outros indexadores que podem aumentar demais o valor da parcela. E aí a pessoa tem, além daquela parcela que está comprometida com a consultora, às vezes uma hora de aluguel, e tem mais isso que tem que ter noção de que vai pagar. Né? Então aqui talvez a dívida aumente muito de valor de parcela, né? Então ela tem que ter esse cuidado. Né? Não que seja ruim, são duas formas de pensar, só que aqui tem uma segurança porque tem um banco por trás. Né? Eu tenho uma experiência bem legal que também gostaria de comentar nesse momento. O meu primeiro apartamento que eu comprei foi no Residencial Germânia, lá na cidade de Brusque, um empreendimento que não era da Tatacom. Então, para exemplificar bem o que a Dani falou, né, da garantia de ter a Caixa por trás, né, lá era uma outra consultora que fez o projeto e lançou o empreendimento, mas por motivos que eu não sei ao certo, de alguma dificuldade ou questões burocráticas particulares, a consultora optou por não continuar essa obra. E a Caixa Econômica chamou outras consultoras para continuar e selecionou a Tatacom. Então foi uma obra começada por outra construtora, a consultora teve algum problema particular e não quis concluir a obra. Então a Caixa, por ter essa garantia, a Caixa vai procurar outra consultora para finalizar e foi a consultora Tatacom a escolhida na época. Né? Foi o meu primeiro apartamento que eu comprei lá na época, foi 16 de agosto de 2016, paguei R$145 mil num apartamento, 38 mil de entrada parceladinho, que cabia no bolso, parcelinhas pequenas da Tatacom, que ela facilitou a compra, e um saldo financiado pela Caixa Econômica. O apartamento está lá até hoje, né? Esse imóvel que foi o primeiro que eu adquiri, então. Né? E hoje, Rafael, quanto é que está o apartamento lá? Ainda temos apartamento de Germânia? Quanto vale o apartamento de Germânia hoje? Cerca de R$300 mil. Comprei por 145, mais que dobrou nesse período. Comprei em 2016. Então, né, normalmente, um empreendimento como esse é um grande investimento. Porque a valorização aqui na nossa região, no nosso mercado, é muito grande, né? Então, em alguns anos, esse apartamento aí já dobrou de preço, dobrou de valor, né? Dani, o pessoal às vezes fala bastante sobre fidelização com a Caixa, né? O cliente que compra um apartamento financiado pela Caixa, seja Minha Casa Minha Vida ou não, ele vai lá na Caixa, é claro que a Caixa quer que ele tenha um relacionamento com a instituição. Às vezes ele já tem um relacionamento com outro banco, mas outro banco não empresta dinheiro para ele ou não com a taxa de juros da Caixa, né? Exatamente. Então, assim, a Caixa sempre pede que o cliente também tenha uma fidelização, um relacionamento com a Caixa. Como é que funciona esse processo? O cliente é obrigado a abrir uma conta na Caixa ou não precisa? Se ele já tem a conta, ele tem que abrir também. Ele tem conta poupança, tem que abrir conta corrente. Como é que funciona essa parte desse relacionamento com a Caixa, dessa fidelização? Isso é importante frisar e é importante o cliente saber que o banco, qualquer banco, você for financiamento, ele vai pedir uma contrapartida de você. Ele vai pedir um relacionamento, até porque ele está te dando um relacionamento
que vão durar aí. O ticket médio de pagamento de um financiamento, a gente conhece que é de 8 a 12 anos, né? Mas vamos supor que o relacionamento contratual é de 30 anos. Então, a gente vai para um relacionamento de longo tempo. Então, eu preciso ter uma contrapartida sua, para que isso funcione de forma correta e reta, né? Então, o que o cliente vai pedir no mínimo? Uma conta corrente, que é o PROT, né? Conta corrente, cartão de crédito e um produto de crédito. Esse é o mínimo que o cliente vai pedir, que a Caixa vai pedir do cliente que vai fazer o financiamento com ela e a gente vai daí começar a ter um relacionamento, né? Eu estou daqui, você está de lá, né? É um relacionamento, é uma via de mão dupla. Temos um relacionamento agora. Então, assim, o mínimo é conta corrente, cartão de crédito e um produto de crédito. O que é o produto de crédito? O produto de crédito pode ser um seguro de vida, pode ser um seguro do próprio imóvel, que, embora todo financiamento habitacional tenha um seguro obrigatório, que é contra morte e invalidez permanente, a gente também pode fazer um seguro residencial, que é contra furto, né, e outras situações. Então, seguro de vida, um seguro do imóvel, um tipo de capitalização, uma previdência privada. Então, abre-se um leque de produtos que o cliente pode escolher e discutir com o seu gerente que vai iniciar o seu relacionamento com sua física, o que ele pode adquirir. Mas sim precisa ter um relacionamento mínimo. Certo. Rafael, né, considerando aí essa grande experiência que tu tens já com a Tatacom, de tantos lançamentos aí dentro do programa Minha Casa Minha Vida e também fora do programa também, né, a consultora também tem outros empreendimentos. Que dicas tu daria aí para esses clientes? Hoje nós temos uma expectativa aqui de atender mais de 50 clientes interessados aqui na aquisição do apartamento do Moriá, né? Que dica tu darias para esses clientes hoje que estão vindo aqui, né, estão sendo entrevistados, estão passando por esse processo de compra, para ter sucesso na negociação e quais são as outras facilidades que a Tatacom está oferecendo para quem vier aqui hoje? Eu ouvi falar que vai ter até parcelamento da documentação. Verdade isso aí, Rafael? Isso aí, Edmilson. Com relação à dica que você mencionou, eu acho que tendo funcionou em ordem, procurando correspondente, eu acho que é o primeiro passo, né? Sem dúvida nenhuma. Sobre a campanha, o cliente que vier aqui hoje, né, que tinha que pagar um mínimo de R$5.000 de entrada, nós vamos parcelar a documentação dele após a assinatura do contrato bancário. Tá? Essa, muitas vezes, acaba sendo uma dificuldade, né? Porque a compra do imóvel envolve o documento. Você compra um carro, você tem o documento. Você compra um imóvel sem escritura. Então, esse tem um custo relativamente alto e que a consultora vai, além de facilitar a entrada, também vai parcelar a documentação, essa escritura do cliente após a assinatura do contrato bancário. Então, hoje, mais do que nunca, está fácil adquirir imóvel. Hoje. Que maravilha, então. Hoje nós temos uma parceria com a Dani, correspondente bancária, que pode tirar todas as dúvidas do cliente, facilitando esse processo, a educação do que ele precisa, né, da documentação, todo esse trâmite burocrático. Né? Estamos num momento de declaração de imposto de renda, então é um momento único, né? Ele acaba em maio, então empresário, mais uma vez empresário, microempreendedor individual, profissional liberal, autônomo, que deseja comprar um subimóvel, esse é o momento de ter a orientação correta para fazer a declaração certinho e conseguir adquirir o seu imóvel, né? Então nós estamos num momento muito específico, muito especial e aproveitando temos uma campanha incrível da Tatacom, né? Muitos clientes vêm aqui, a gente está atendendo, tá, o dinheiro para entrada eu tenho, mas a previsão é de já no meio do ano aqui estar assinando o contrato com a Caixa, assinou o contrato com a Caixa tem o quê? O registro do imóvel, o registro, né, que também é um valor significativo dentro desse processo. E agora está aqui o Rafael comunicando a gente, então, que essa documentação a construtora vai pagar e vai parcelar para você. Então, assim, não tem mais dificuldade. É você vir aqui, querer comprar, que o resto nós damos jeito aqui. Damos jeito. Então, eu queria agradecer aqui a participação da Dani hoje. Né? A Dani sempre muito prestativa, né? A gente tem um respaldo aí de toda a experiência profissional dela e sempre que a gente chama, ela nos, né, de prontidão já se coloca à disposição. Obrigado por mais uma vez estar aqui conosco, Dani.
E o Rafael também, né? A gente já está junto aí desde 2015 em muitos atendimentos e a gente espera não ter muito mais, né? Uma última perguntinha que eu queria te fazer, Rafael. Eu sei que a Tatacom, né? A gente conhece muito bem o seu Osni, o proprietário. Ela está lançando hoje o Residencial Moriá, que é o produto da vez, né? Mas quais são os planos da Tatacom para Camboriú? Existe um futuro para a Tatacom aqui em Camboriú? A gente sabe que quando ela começou em Itajaí, né? Começou lá, acho que o primeiro foi o Carolina da Alsop, não tenho certeza. O primeiro empreendimento foi antes disso construímos sobrados, né? Hoje, quantos empreendimentos tem em Itajaí, Rafael? Nós temos em Itajaí cerca de 800 apartamentos entregues. 800 apartamentos entregues em Itajaí. E aqui nós estamos começando em Camboriú, com o Residencial Moriá, que são 70 unidades. A Tatacom vai parar por aí ou vai fazer mais alguma coisa em Camboriú? Não sei se já pode ou tens alguma informação assim, só para deixar no ar aí o que vem pela frente. Edmilson, nós temos hoje em projetos em terrenos próprios cerca de 1.000 apartamentos já sendo desenhados. Com perspectiva para até 2030 serem construídos. Em Camboriú, só em Camboriú, nós temos projetos para mais cerca de 400 apartamentos. Nos próximos meses e anos, aí, sem dúvida nenhuma, estaremos divulgando, fazendo mais detalhes e com toda certeza suprindo aí essa necessidade. Que maravilha! Valeu, então, obrigado também, agradeço ao Rafael, gestor comercial da Tatacom, né? Com quem eu aprendi muito, aprendo até hoje, a gente está junto nessa parceria aí de 9 anos já e que vai continuar com muito sucesso pela frente. Então, agora também com a Dani aí como correspondente bancário, é uma parceria de sucesso, né? A gente acredita que para ter sucesso nos empreendimentos, nos negócios, a gente precisa de bons parceiros. E aqui estão 2 parceiros que a gente agradece e que têm caminhado junto com a gente aí nessa jornada dentro do mercado imobiliário. Obrigado, então. Valeu.